Boa noite. Vocês estão bem? Chegaram bem aqui? Ótimo. Então nós podemos bater um papo tranquilo essa noite. Como diz o trocar uns dedos de prosa. Vamos trocar uns dedos de prosa. Quando nós vamos a qualquer templo religioso, seja ele qual for, o que nos motiva a ir ao encontro de uma religião é buscar algo que nos faça aquilo que a palavra religião nos ensina, que é nos ligar o homem a Deus. Então, o que nós buscamos em qualquer templo religioso, em resumo, nós buscamos Deus. E Deus, Ele não é diferente do centro espírita, Ele não é diferente em qualquer outra fé. Deus é Deus em todas as fés. Quando chegamos e adentramos a qualquer templo religioso, com uma força do nosso pensamento, automaticamente nos desligamos das coisas que nos afligem no cotidiano. Ou pelo menos deveríamos nos desligar daquilo que nos aflige no cotidiano para nos ligar àquilo que nos aproxima de Deus. Uma vez que no cotidiano, na vida, no dia a dia, nós estamos tão ocupados, estamos com tantos problemas e com tanta pressa que não dá, ou não sobra tempo, ou ainda não houve a introspecção nas nossas ações e atitudes da presença de Deus. Somos levados a alguns momentos para pensar em Deus. O que nos une aqui por um período de 60 minutos, levando-se em consideração quanto de minutos tem uma semana, dá para ver que deixamos para um convívio social, juntos, para pensarmos em Deus um espaço da nossa semana. E a hora que nós começamos o contato com Deus, começamos a buscar Deus ou a nos lembrar de Deus, o que nos motiva a fazer isso, geralmente são 3 fatores. Primeiro fator, imprescindível, campeão, medalha de ouro, pedir. Medalha de ouro para pedir para Deus. E o detalhe, que nós pedimos para Deus só tudo. Nós queremos que Deus realmente tenha todas as competências para atender todas as nossas demandas. E realmente Deus irá atender a todas as nossas demandas, desde que as nossas demandas sejam justas, coerentes, consistentes, corretas e equilibradas. Segundo motivo que nos leva a procurar Deus é para agradecer. Nós agradecemos a Deus. Vou insistir na pergunta. Nós agradecemos a Deus? Tanto agradecemos que sempre falamos, Deus lhe pague. Ou seja, passamos para alguém, Deus lhe pague. E o outro aspecto que nos distancia ou nos aproxima de Deus é louvar a Deus. Como é que isso acontece, louvar a Deus? É quando conseguimos observar a presença de Deus em tudo, que nos traz o belo, o harmonioso, o equilíbrio, mas também que nos traz uma reflexão muito profunda sobre a dor, a tristeza, o problema, a dificuldade e o desafio. Interessante que nós deixamos para pensar, para refletir sobre isso,
em momentos muito cruciais do nosso caminho. Em que momentos são esses? Naqueles momentos aonde a presença de Deus para nós deixa de ser algo subjetivo e passa a ser algo objetivo. O que é a presença de Deus objetiva para nós? Ou seja, nós precisamos se sentir bem. E quando se trata do nosso bem-estar, nós ficamos atentos e preocupados. E por conta disto, nós iremos buscar tudo que estiver ao nosso alcance para encontrar o bem-estar. Devemos, precisamos e necessitamos fazer isso. Buscar tudo que estiver ao nosso alcance para nos sentir bem. Motivo pelo qual eu comecei. Todos estão bem. E olha o detalhe, no verbo e no jeito com que eu usei. Eu perguntei, você está? Porque estar é uma condição circunstancial, é um momento, é algo transitório, é diferente de ser, de estar dentro, de já fazer parte de nós. Ocorre, como nós estamos e vivemos momentos de alternância, porque se olharmos bem, nós somos cíclicos, nós somos capazes de rir e chorar ao mesmo tempo. Nós somos capazes de agradecer e reclamar ao mesmo tempo. Isso é da nossa natureza existencial, de espíritos encarnados num plano de provas e expiação. Como nós temos essa instabilidade e não cultivamos de forma permanente, determinada, persistente e obstinada este ser, automaticamente ficamos sujeitos às instabilidades. E o duro, que as instabilidades surgem em função de situações altamente complexas. Quais são elas? A perda de um emprego. Nós vivemos num país que atravessa um momento difícil. São 11 milhões de desempregados. E você pode, como eu posso, como qualquer um de nós, pode perder o emprego. A perda de algo que te dá uma certa sensação e uma realidade de ser bem, de estar bem, naquele momento bate a sua porta. Quem já passou por isso deve imaginar o que é. Você trabalhou até hoje, daqui 2 dias ou amanhã você acorda e fala: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Estas perdas chamam-nos a nos observar para aquilo que, em tese, tínhamos e não dávamos o devido valor. E é o valor de uma bênção divina na nossa vida. Afinal de contas, dali você extraía o teu sustento. Dali você extraía as suas condições existenciais. Dali você extraía aquilo que te dava uma estabilidade financeira. Afinal de contas, temos responsabilidades e compromissos a suprir. E não ter um emprego, ou não ter para onde ir, ou não ter o que fazer num determinado momento, é algo muito difícil. Outro momento em que isso nós somos chamados a refletir sobre o assunto é quando a doença bate na nossa porta. E quando eu falo na nossa porta, pode ser na nossa porta, na porta de um ente querido, na porta de um familiar, na porta que está do seu lado.
E esta doença, ela forma um despertar. Por quê? Até aquele momento em que tudo estava aparentemente normal, você não se tocava e não parava para pensar intensamente sobre sua vida, sobre sua realidade, sobre a fragilidade da existência. Paramos para pensar sobre isso? Não. Por quê? Porque em tese eu retorno à minha pergunta inicial: todos estão bem? Sim, nós estamos bem. No entanto, ante a uma circunstância dessa, e olhe que eu não estou falando aqui só de uma gripe, de um tempo seco, eu estou falando também de doenças que são profundas, doenças que colocam a nossa possibilidade de continuar em xeque. Quem já passou por isto, ou conhece alguém que passou por isto, sabe do que eu estou falando. Percebe aquilo que nós estamos sendo chamados à reflexão. E parece que neste momento saímos do status quo que estamos e passamos a pensar mais em Deus. Seguindo neste mesmo raciocínio, nós vamos a algo que nos toca mais profundamente quando vem a perda de um ente querido. Se for uma perda da naturalidade do processo fisiológico ao qual estamos devidamente destinados, sim. Mas se for uma perda inesperada, uma ruptura abrupta, dói. Não adianta você achar que não dói, porque vai doer muito. E essa dor faz com que paremos e pensemos e refletimos. E se alguém perguntar, você está bem? Já está difícil dar essa resposta. Ante as perdas, nós somos chamados, então, a voltar a uma reflexão sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Sobre o como isto pode nos dar uma estrutura capaz de lidar com essas situações. Momento para pensar no seguinte: hoje, reunindo todas as condições que eu tenho, que nós temos, da qual nos dá a possibilidade de dar uma resposta, eu estou bem. É necessário que esse estar bem comece dentro da minha intimidade a me levar a estudar, a refletir e a fazer uma imensa e grande descoberta. Qual é a grande descoberta? Qual é a grande descoberta que eu e vocês precisamos fazer? Quem somos? O que somos? Porque é mais fácil se encontrar numa situação de estar bem. É mais fácil você lidar com você mesmo num momento deste. Porque não queira lidar com você mesmo no momento de perdas. Porque lidar com a gente no momento de perdas representa caminhar para o desespero, para o pânico, para o terror, para o medo, porque é algo que pode se tornar incontrolável. E isso nos levar
a sucumbir. Sucumbir como? Sucumbir com algo que transcende a dor, que transcende aquela realidade. É sucumbir ante a nossa própria fragilidade. Nós não paramos para refletir sobre isso. Nós não paramos para refletir sobre a possibilidade das perdas. Não é que nós vamos viver hoje preocupados. Não é que nós vamos viver hoje alienados e assim, o que será que vai acontecer? Não é o que vai acontecer, é como eu vou estar quando acontecer. Para isto, existem algumas fontes das quais podemos, devemos, necessitamos beber. Qual é a fonte? Qual é a fonte que eu devo beber? É a fonte da fé, é a fonte da religião, é a fonte do caminho que me faz constantemente pensar na existência de um ser supremo, causa primária de todas as coisas. É a fonte que me faz pensar que a vida continua e que além desta vida, a vida na própria vida, que me faz mover pela vida. É ter a certeza de que eu não estou sozinho neste mundo e que eu compartilho com aqueles que meus olhos veem e com aqueles que meus olhos não veem. É ter a certeza de que, do mesmo jeito que eu posso amar alguém, eu também vou ser amado por alguém e não posso frustrar o amor de quem me ama e devo respeitá-lo e dar em troca essa beleza que sorri para mim. Se Deus assim o desejou e colocou no caminho nosso pessoas que nos amam, é para que nós possamos amá-las também, e que o amor não deve ser frustrado, não deve ser decepcionado, e que o caminho para que eu possa entender o amor é ter uma fé, uma religião que me aproxime de Deus. Nós que moramos do lado ocidental do mundo, aprendemos a buscar Deus através de Jesus. Outros povos buscam Deus através de outros caminhos e nem por isto estão no caminho equivocado. Nós que moramos do lado ocidental, do lado de cá do mundo, somos cristãos. E como tais, acreditamos nos valores do Evangelho. E eu estou dividindo com vocês esta noite minhas reflexões pessoais. Eu não estou aqui fazendo algo e falando algo para alguém, eu estou falando comigo. Eu estou falando com aquilo que me move, que me mexe, que está ali dentro e causa estas situações. Outro dia, eu ouvia um texto de Shakespeare. E usei este texto numa apresentação num ambiente diferente deste, o qual eu fazia para pessoas das mais variadas fés, das mais variadas crenças. E eu percebi que num dos momentos em que nós falávamos deste texto de Shakespeare, que eu vou citar apenas este, que eu vou refletir agora, dizia o seguinte: deixe as pessoas com uma boa impressão, com uma boa alegria e com amor. Talvez seja o último momento que você irá vê-las. Penso nisso cada vez que meu filho vai pegar o ônibus. Penso nisso cada vez que eu saio da minha casa. Mas eu não penso nisso para dizer que é algo que eu deveria estar me preocupando. Mas será que eu estou deixando as pessoas que eu amo, amadas, respeitadas, valorizadas?
Provavelmente muitos de nós saímos de nossas casas e viemos agora para cá. Respondemos: eu estou bem. E quem está nos esperando em casa? Está bem? Eu as deixei bem. Isto é a presença de Deus dentro de cada um de nós. É Deus se manifestando através de nós para o próximo. E aí nós vamos ao encontro de Jesus. Qual é a lição de Jesus? Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. E ao fazer isto, nós estamos exercitando algo maravilhoso que está no Evangelho, na lei de amor, que é a prática da caridade. Mas essa caridade não como meio de socorrer apenas, mas como meio de se auto-socorrer. Quando novamente nos perguntarmos: você está bem? E você for repetir automaticamente: sim, estou bem. E tem gente que você pergunta: você está bem? Ele fala assim: sabe? Aí você falou assim: nossa. Precisa ver, né? Porque tem pessoas que às vezes têm uma história grande para contar, né? E nem sempre nós estamos com aquela situação de entender um pouco. Mas nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a escutar. E se alguém está com a disposição de nos falar algo, é porque ele precisa falar. E se ele precisa falar, nós temos que ter discernimento, o equilíbrio de escutar. E escutar sem achar que temos receita para a solução do problema dos outros. Mas simplesmente pelo fato de escutar e indicar um caminho, indicar uma rota, indicar um rumo. Quando comecei aqui, a este papo que o tempo já me chama no relógio, eu disse para ela, me perguntou: que tema você vai falar hoje? Ela me fez essa pergunta e eu de fato me preparei para falar um tema: dai a César o que é de César. Não sei dizer para vocês porque falei esta noite sobre isso, mas alguma causa tem, alguma razão tem, que eu não consigo explicar agora. Mas uma coisa eu posso compartilhar com vocês: falar do amor nosso para com Deus está me deixando muito bem, e eu espero que vocês continuem bem.